Muito bom dia! Quinta-feira, né? Começando esse dia muito especial, abençoado por Deus, e a coisa mais gostosa da vida, que cada manhã as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida, né? Quero dar muito bom dia para você, nosso querido companheiro de caminhada aqui online, né? Que todos os dias está com a gente, abrindo a porta da sua casa para esse momento tão gostoso aqui no Manhã IPP. Graças a Deus que Ele tem feito todas essas coisas, apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, Deus usa a gente, né? Pela misericórdia e graça dEle, né? E hoje nós vamos falar um pouco disso, vamos falar sobre dons e talentos para o reino. Sabia que cada um tem dons e talentos? A gente vai falar disso. Isso desperta muita curiosidade, porque muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Não sabe identificar os nossos dons, às vezes não está acontecendo, não sabe lidar com portas que abrem, que fecham, enfim. A gente vai conversar sobre isso hoje com o nosso querido pastor e treinador de futebol, Gabriel Bussinger. Daqui a pouco a gente vai falar com ele e a gente sabe, né, que na parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, de 14 a 30, Jesus nos transmite algumas lições importantíssimas e eu quero compartilhar com vocês algumas delas aqui, né, que os talentos, eles são distribuídos a todos nós temos aptidões naturais e essas aptidões, elas precisam ser cultivadas e desenvolvidas. Elas são variadas e distintas e cada um recebe os talentos de acordo com a sua capacidade. Nós não recebemos todas as mesmas aptidões, nem as recebemos na mesma proporção. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na vida, né? Todos nós temos a capacidade de produzir para o nosso sustento e para socorrer aos que estão ao nosso redor. Nós não somos um membro inativo do corpo e nem uma peça descartável de máquina, né? Nós fazemos parte dessa grande engrenagem que faz mover a família, a igreja e a sociedade rumo ao propósito estabelecido por Deus, né, gente? Outra questão é que os talentos, eles são distribuídos na medida da nossa capacidade, né? E eles são distintos em quantidades variadas, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? No corpo, a gente tem muitos membros, e cada um exerce a sua função de acordo com a sua capacidade para o bem de todo o corpo. Assim, nós não temos apenas aptidões distintas, mas também nós temos capacidades variadas de colaborar. A engrenagem que eu falei antes, né? Cada um recebeu quanto podia desenvolver. Cada um recebeu na medida da sua capacidade. Deus nunca vai nos cobrar além do que Ele nos deu. E a quem muito é dado, muito é exigido. Isso fica bem claro nessa passagem também, né? Cada um deve trabalhar na medida das suas forças e conforme o dom que recebeu. Outro ponto é que os talentos são distribuídos para serem cultivados, né? Eles não são para ser guardados, mas desenvolvidos. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós somos mordomos de Deus, né? E a gente deve cultivar com cuidado, com diligência aquilo que nos foi dado, né? Os talentos também são distribuídos e cultivados, os talentos que são distribuídos e cultivados, eles são recompensados. A gente sabe, né, que nessa parábola, Jesus fala, ele conta que os servos diligentes foram não apenas elogiados, mas recompensados, né? Isso é uma prévia do que vai ser aqui no nosso programa. Tudo isso que eu falei aqui foi retirado do artigo do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre dons e talentos. E se você colocar no Google aí, dons e talentos Hernandes Dias Lopes, você vai achar esse artigo, que é muito bom, tem mais explicações mais detalhadas lá, mas foi só para a gente pensar um pouquinho aqui, começando o dia, para entender que nós temos dons e talentos, que nós podemos desenvolver e que não seremos cobrados a mais do que a nossa capacidade,
pode, né? Mas enfim, esse é o nosso tema de hoje. Eu espero que você goste. Eu sei que muita gente gosta de falar sobre isso e principalmente muita gente com o coração quebrantado para agradar a Deus e glorificá-lo, né? Essa é a nossa maior vontade. Nosso time aí, né, de cristãos sedentos para glorificar o nome de Deus. Vamos lá, né, gente? Vamos em frente, vamos avançar aí, que a nossa missão aqui ainda não terminou, né? Que bom. E falando em palavra de Deus, né? Vamos meditar num versículo. Quero convidar você a meditar nesse versículo que eu escolhi para a gente refletir hoje, contemplar o Senhor através da palavra dele. 2 Coríntios 1, 3 a 14 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que versículo para a gente meditar esse dia, né? A gente recebe tanto consolo, tanta força de Deus, tanto cuidado, né? A gente erra e Ele vem com misericórdia e a gente recebe isso para quê? Para que a gente possa fazer isso para os outros. Pensa aí no seu dia hoje, se você não pode dar uma força para alguém, ou se você está precisando de ajuda, está passando por um momento difícil, peça ajuda a um irmão, né? Não fica sozinho enfrentando essa dor, não. Vai, pede ajuda para o Senhor. Esse é o corpo de Cristo, essa engrenagem que nós falamos, né? Às vezes uma palavra de força é o seu dom e talento aí, né? Ou às vezes um abraço, enfim, vai saber. Esse texto de 2 Coríntios já dá para entender, né, um pouquinho do que Deus quer da gente, né? Muito bom! E falando em entender o que Deus quer da gente, pensar no outro, a gente tem um quadro aqui falando dos stories que edificam, né? São os stories do Manhã EPP. Acabei de seguir várias pessoas que começaram a seguir o Instagram do Manhã EPP aqui. E temos uma turma caminhando junto aí para edificar a vida das pessoas na internet, né? Afinal, online é isso, né? Para edificar. E vamos lá então para os stories que edificam, ver quais os stories escolhidos para compartilhar com você hoje. Abigail _Durais postou: Bom dia e uma boa semana. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gosto tanto dessa passagem, gente. Outorgado é dar poder, e Jesus, ele outorga para nós o poder, o Espírito Santo dele para nós, né? Para a glória dele. Não é nosso, não vem de nós, é dele, é para ele, mas ele nos outorga esse poder, ele libera esse poder para que usamos para a glória dele. Olha isso, que coisa linda. A Abigail repostou e a gente compartilhou aqui, Romanos 5:5. É, na verdade, uma postagem da IPB Oficial, que diz, né, vou repetir: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bom, né? E a outra postagem, outro stories que nos edificou muito, e a gente compartilha aqui, é da Suanda Almeida, que repostou do C.S. Lewis Brasil e Jovens Pregadores, uma parceria aí, né? Jovens Pregadores Brasil. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filho de Deus. Que coisa linda. Suanda Almeida, obrigada. Repostamos aqui o seu post. Continue seguindo a gente e postando, porque nós seguimos você e compartilhamos aqui esses stories que vale a pena encontrar, né, no nossa vida online de todo dia, que faz parte já. Não tem como evitar, mas devemos usar com sabedoria e saber que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, vamos usar a internet também para isso, né? Muito bom. Daqui a pouco a gente vai conversar com nosso pastor Gabriel Bussinger, treinador também, que já está aqui conosco. Mas antes, eu quero falar para você das notícias, do Notícias do Bem, que tem levado tanta informação importante
importante para a gente não ficar na bolha, né? Para a gente viver no mundo mas não estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Como o nosso Deus falou. Por isso a gente tem que ficar informado também. O Notícias do Bem é um jornal que traz as notícias do bem, que traz esperança, né, para a gente ficar informado sobre o que está acontecendo no mundo e também sobre a sua igreja missionária. E a gente compartilha uma pílula aqui no Manhã EPP. Vamos ver quais são as notícias de hoje? O valor das exportações brasileiras cresceu mais de 31% em janeiro, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas. As commodities tiveram destaque e subiram mais de 17%. A gente vai ver logo mais essa notícia e é importantíssimo a gente ficar por dentro dessas informações, né? O valor das importações brasileiras cresceu mais de 31% em janeiro, é isso mesmo. E a gente vai ver o vídeo explicando mais sobre essa matéria logo depois do intervalo. A gente vai fazer um intervalinho aqui para tomar uma aguinha, né, dar aquela respirada, mas daqui a pouco a gente volta. Fica aí. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de US$ 15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Voltando, falando um pouquinho de notícias, né, que o valor das exportações brasileiras cresceram mais de 31% em janeiro, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas. E agora a gente vai ver, né, a reportagem feita aí pelo Notícias do Bem, trazendo mais informações sobre esses dados importantes. As commodities representam 63% do valor exportado pelo país e tiveram um aumento de 13,6% em seus preços. Já o volume das não commodities cresceu menos, 6,8%, mas suas vendas para o exterior subiram 18%. O setor da agropecuária teve acréscimo de 91% no volume exportado e a indústria de transformação em 16,3%. Já os preços das exportações tiveram aumento de 30,1% na agropecuária e de 20,1% na indústria de transformação. Os principais países exportadores foram China e os Estados Unidos, que consomem produtos como petróleo, minério de ferro e soja. Esses dados são positivos para a economia nacional como um todo. O Brasil é muito forte na exportação de petróleo, soja e ferro. E apesar de todo o reposicionamento global de preços desses commodities, o Brasil continuou crescendo nas exportações. Esse crescimento é muito importante. Ele ajuda na balança comercial e ele ajuda também a fomentar a produção de commodities no Brasil. Essa produção fomenta emprego, emprego gera renda e aí a gente tem uma verdadeira corrente do bem. Uma notícia boa, positiva e muito esperada por todo mundo. Olha aí, que notícia boa, né? E falando em notícia boa, em 2022 o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares
dentro de uma cosmovisão cristã. Tudo que a gente quer, né? Quem tem filho, quem tem parentes estudando nessa faixa etária, né? E essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica, quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações, né? E os principais diferenciais do Instituto Renovo de Educação são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica e TCC no 9º ano integral e com horários flexíveis. Eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais do Centro Renovo de Educação através desse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Faça uma visita lá, então, pessoalmente, se você estiver aqui em São Paulo, né, numa dessas 2 unidades. É uma bênção, né? Centro Renovo de Educação, centrorenovo.com.br. Pode acessar aí e conhecer mais um pouquinho, né? É isso aí. E olha só, uma chamada pública lançada na última semana pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai auxiliar o desenvolvimento de pesquisas no país. 30% do investimento vai para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você e a gente mostra um pouquinho aqui no Manhã IPP. O edital vai destinar 50 milhões de reais para a implantação, adequação e melhoria de infraestruturas e de ambientes controlados e salas limpas para a realização de estudos. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O lançamento foi realizado em São Paulo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, destacou que o investimento vai ajudar no desenvolvimento da pesquisa nacional. Então, esses foram 80 milhões colocados nesses laboratórios, mais 8 milhões colocados na Torre Ato, né, aquela torre alta da Amazônia, em parceria com a Alemanha, mais 1,5 milhão para bolsas de pesquisa, para parceria internacional com a Torre Ato, mais 30 milhões colocados lá também para pesquisas e desenvolvimento em bioeconomia e transformação digital da região amazônica, mais 310 milhões colocados agora para as vacinas, para a fase 3 de testes das vacinas, né, que é extremamente importante para o Brasil. O Brasil passa, a partir desse ano, a ter independência em produção de vacinas, o que é muito importante, né, para o país como um todo, para o legado do país. Mais 50 milhões colocados lá no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, em Minas Gerais, né, que vai justamente transformar esse conhecimento em novas vacinas, né. Ontem foram esses 8 milhões para a área de foguetes, e isso também vai ter outros investimentos na frente. E saibam que a gente já está no desenvolvimento do laboratório NP4. Como vocês sabem, não é simples de fazer um laboratório desse, a gente tem o projeto, vai demorar um certo tempo, mas a área já está preparada. Lá em Campinas vai ser colado no acelerador de partículas, no Sirius, o que vai nos dar, né, uma capacidade de trabalhar com vírus de alta letalidade, com toda a segurança, e além disso, utilizando as linhas do Sirius, 2 linhas lá do Sirius, vai ser possível ver esse vírus em ação a nível molecular, atômico. Aí é o trabalho de vocês, de como ver isso aí. E isso eu acredito que possa acelerar pesquisas, acelerar vacinas, remédios, o conhecimento e etc. Os chamados ambientes controlados são locais que contêm algum tipo de controle, como pressão, temperatura e segregação. Já as salas limpas são ambientes esterilizados que contam com um controle ambiental definido dentro dos termos
de vários aspectos como fluxo de ar, umidade, temperatura e pressão. O edital também prevê o desenvolvimento da autonomia nacional por meio da disponibilização destes ambientes e, assim, reduzir a dependência externa do país. Outro ponto importante é a permanência de recursos humanos no Brasil. 30% deles serão destinados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque ao implementarmos os recursos da estratégia da Rede Vírus MCTI, que fizemos lá em fevereiro de 2020, levamos os pesquisadores de notório saber em viroses emergentes e reemergentes ao Ministério em 10 de fevereiro de 2020, ainda não tinha sido anunciada a pandemia. E eles montaram a estratégia de enfrentamento de uma possível pandemia com a melhor ciência. Então, até a gente brinca, quando o presidente Biden tomou posse, ele disse, olha, agora os Estados Unidos têm um comitê de especialistas nos Estados Unidos. A gente já tinha no ano anterior. Então, foi uma estratégia muito bem montada pelos próprios pesquisadores, montando uma estratégia com uma subrede de produção de vacinas, testes diagnósticos produzidos no Brasil, o sequenciamento do vírus em todo o território nacional, a elevação do nível de segurança dos laboratórios, de nível de segurança 2 para 3, e também o acompanhamento social e econômico, dos impactos sociais e econômicos de uma possível pandemia, né? Muito bom, né, gente? Um pouquinho do Notícias do Bem, que é esse jornal que vai logo depois aqui ao ar, né? Vai ao ar logo depois do Manhã IPP, trazendo muita informação. E depois tem outra opção de assistir mais tarde também, no horário mais tarde, tá bom? E fica aí ligadinho, depois não acaba a programação. Aqui é 24 horas online, né? Para você com conteúdo cristão, cristocêntrico de qualidade, tá bom? Vamos lá, então, conversar sobre dons e talentos, para o reino, né? Muitas pessoas têm dúvidas às vezes, né? E não sabem como, quando, onde, mas a gente vai falar sobre isso agora. E nós convidamos Gabriel Bussinger, ele é treinador de futebol há 20 anos e pastor há 13. Como treinador de futebol, ele começou aos 18 anos, em 2002. Graduou em Educação Física em 2006 e tem 3 pós-graduações em 2012 em Ciências do Treinamento do Futebol, em 2013 e 2014 em Gestão de Pessoas e em 2015 Gestão no Futebol. Ele também fez mestrado, concluindo em 2019 em Filosofia de Liderança de Treinadores de Sucesso. Olha que legal, Filosofia de Liderança de Treinadores de Sucesso, que incrível, né? E ele passou pelos clubes na Europa, na Dinamarca e no Brasil. E atualmente ele é treinador do Santos Futebol Clube e antes do Santos ele esteve no Avaí, né, no Guarani, e no Guarani de Palhoça, esteve na Dinamarca, no FC Djursland, acho que eu falei certo, né? Foi treinador do projeto social chamado União e trabalhou no Esporte Clube Rio Grande o Esporte Clube Rio Grande, ele é vovô do futebol, né? O primeiro clube de futebol do país. E, em paralelo, ele também foi plantador de igrejas. Foram 4 igrejas implantadas. Uma em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A outra em Alvorada, também no Rio Grande do Sul. E a outra em Florianópolis. E as igrejas de Florianópolis são na praça. Olha que delícia, ao ar livre, né? E as igrejas do Rio Grande do Sul hoje têm um templo. E é sobre esse caminhar e sobre as coisas que Deus tem feito através da vida do pastor e do treinador, né, que são 2 em 1, né, dons e talentos para o reino. É isso que a gente vai conversar agora. Eu quero dar bom dia para o pastor, treinador Gabriel. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo e muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa falar com a gente. Bom dia, Lid. Bom dia aí aos nossos telespectadores, os irmãos. É um prazer participar aqui do programa da manhã, né? Na outra ocasião, a gente pôde se conhecer quando eu vim participar também aqui com um programa com a Eleni, né? Sobre capelania.
E é muito gostoso que Deus preparou aquele momento de sala de espera para que eu pudesse, né, conhecer você e os demais, né, que trabalham aqui na MPP-TV, e para mim realmente é uma satisfação poder passar esse tempo aqui e falar um pouquinho sobre os dons e talentos que Deus tem nos dado para poder servir o reino, né? É verdade, é verdade. E como Deus é Deus de detalhes, né, Gabriel? Porque naquele momento que estava lá esperando, como ele falou, eu até soube que ele foi lá em Teutônia, no Rio Grande do Sul, na minha cidade, e foi na escolinha de futebol, né? Depois você explica, mas eu treinava nessa escolinha de vôlei, gente. Olha que mundo pequeno, e nessa sala de espera, Tainá ali, a gente conversando, todo mundo, né? Eu soube desse detalhe. Então, o mundo não é mundo pequeno, Deus, nosso Deus que grande, né? É verdade. Você vê que Teutônia, né, é uma cidade pequena, né? Quantos habitantes tem Não, Teutônia? já é raro encontrar alguém que conheça Teutônia. Quando eu saí de lá, tinha 30 mil habitantes, é muito pequenininha. Então, e aí eu, né, por conta do futebol, né, como treinador, fui jogar um torneio lá que tem em Teutônia. Tem muitos, E aí, né, a Languiru é que né, patrocinava o torneio. E eu andava a pé, aqueles campos todos, atrás de jogadores, acompanhando o campeonato. E aí conheci lá um treinador que olhava eu caminhando, ele falou, olha, vou te dar uma carona. E me levava né, de carona para lá e para cá. E aí acabei criando amigos também na cidade, e aí é que a gente veio se encontrar. Gente, é loucura. Teutônia, Languiru, treinei, eu andei muito por aqueles campos lá, as quadras, né? Enfim, vamos lá, que a gente vai falar de dons e talentos, né? Pastor, vou chamar de pastor, de Gabriel, né? De senhor, porque é casado. E aí, vamos falar de dons e talentos para o reino, né, pastor? Porque o Senhor eu vou chamar de senhor porque o Spurgeon fala assim, se te chamarem para ser presidente da República, se você tiver chamado de pastor e te chamarem para presidente da República ou qualquer cargo, não se rebaixa tanto. Então, se é pastor, aí não tem como, né? Pastor, muitas pessoas têm dificuldade em entender o seu chamado, seus dons e talentos, lidar com portas abertas, portas fechadas. Eu acho que o esporte ele traz muito isso para a gente, né? Saber lidar com a vitória, com a derrota, mas não desistir, caminhar, continuar, que nem o apóstolo Paulo falou lá, né? Mantenha firme, complete a carreira, guarde a fé. E eu queria que o senhor falasse da importância da gente ter conhecimento sobre os nossos dons e talentos, nosso papel nisso no reino, né? É muito legal esse tema, porque algumas vezes já respondi, né, inquietações, seja das ovelhas ou de pessoas que a gente vai conhecendo, né? E quando você vai trilhando uma carreira, né, enquanto profissional que você tem, como eu como treinador, ou qualquer engenheiro, médico, advogado, enfim, muitas vezes a gente tem essas dúvidas, né? Até que ponto eu estou investindo demais na minha carreira, na minha vida profissional, e até que ponto eu tenho que também investir um pouco mais no avanço do reino. E eu diria assim, é uma linha muito tênue e a gente precisa ter um relacionamento, eu costumo dizer que tem o braço vertical da cruz, que é o nosso relacionamento com Deus, e o braço horizontal, que é o relacionamento nosso com outras pessoas, seja a nossa família, né, e outros profissionais que estão ao nosso lado, né. E eu costumo dizer que o braço horizontal, ele é pregado no braço vertical. Então, o braço o vertical, ele sustenta o horizontal. E então o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, faz com que a gente entenda quem nós somos em Cristo, e isso vai nos dar segurança. Então, por exemplo, quando você lê lá em Mateus capítulo 16, você vê que Jesus tem um encontro com Pedro, e Pedro naquele momento, Jesus pergunta, olha, quem vocês dizem que eu sou? E ali naquele momento, né, os apóstolos dizem, uns dizem que o senhor é Elias, outro um profeta, mas quem vocês que estão convivendo comigo dizem que eu sou? E Pedro então diz para ele, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus então volta para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, né, esse irmão Barjonas, ou Pedro, porque não foi carne e sangue, não foi nenhuma pessoa que te revelou isso, mas né, foi né, o meu Pai, foi o Senhor que te revelou. Então ele diz assim, então eu te digo que tu és pedra. Então naquele momento ele fala assim, então eu devolvo para ti a tua identidade. Uau. Tu és pedra, tu és rocha, né, tu és Petros, e sobre essa pedra vou edificar
a igreja. E nós sabemos que depois que Jesus ressuscita, fica os 40 dias com os discípulos visitando e volta, né, aos céus. Naquele momento Pedro então encabeça aqueles discípulos. Então eu costumo dizer o seguinte: quando nós descobrimos quem Cristo é na nossa vida, Cristo nos devolve quem nós somos, como ele fez com Pedro. Então ele pega e diz para Pedro, né, olha, já que você agora sabe que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, então agora eu vou te dizer quem tu és. E eu costumo dizer que quando nós não temos o braço vertical da cruz, o nosso relacionamento com Deus, o braço horizontal ele fica solto, ele não tá firme, né? E o braço horizontal é o nosso relacionamento profissional com as pessoas que estão no nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa esposa, filhos, com outras pessoas. Então, quando o braço vertical está saudável, você vai ver um bom relacionamento no braço horizontal. Quando o braço vertical não está saudável, o braço horizontal, que é o nosso relacionamento com outras pessoas, ele vai ter dificuldade. Então, eu costumo dizer que para que a gente comece sabendo, né, um pouco mais sobre quem nós somos, o nosso propósito, os nossos dons e talentos, para que nós servimos, né, como nós podemos ser mais úteis para o reino, vai começar de um relacionamento com Deus, vai começar desse braço vertical. E até os próprios 10 mandamentos, você vai ver que os 2 primeiros se apontam do braço vertical, e os outros 8 do braço horizontal. Então, né, tudo começa realmente num relacionamento com Deus. Quem Cristo é para você? Como é que você se relaciona com Ele? E quando você descobrir quem Cristo é em você e para você, e quem é Cristo, Ele vai devolver para você quem tu és, né, sobre esta igreja, a qual Ele colocou, que é a eclésia, o corpo uno de Deus, né? Seja qualquer denominação, mas o avanço do reino aqui na terra. E, Gabriel, isso vai refletir muito na hora da gente fazer escolhas, né? Saio, entro, tem uma porta aberta, tem uma porta fechada, porque estando firmada em Cristo, essa devolutiva dele nos capacita a escolher com paz, com tranquilidade, sabendo que o Senhor está guiando, né? Porque muitas pessoas, ontem até uma menina me perguntou, eu quero um conselho, o que eu faço? Não sei se eu vou para mais um trabalho. Eu falei, primeiro ore, dependa do Senhor, né? Mas como isso também influencia nas nossas escolhas, né? O Senhor lida com tanto isso, com meninos, né? Que estão lá, que tem que mudar de time, deixar a família, viajar, enfim, tem que ter uma capacidade de escolha que só depende do Senhor para a gente acertar, né? Porque a gente só tem 2 opções, ou sim ou não, vitória, derrota, né? Luz ou treva. Fala um pouquinho de como isso reflete nas escolhas. Eu diria que assim, quando você é um atleta, quando você está no esporte, né? Você tem uma vida pessoal que só você sabe. E aí, como eu falei até no outro programa de capelania com a Eleni, né, poucos sabem que um atleta ele caminha constantemente com a saudade, né, que a lágrima, o suor e o sangue fazem parte da vida de um atleta, de que ele vai passar um bom tempo distante das pessoas que ele mais ama, de que o corpo dele sofre, porque o esporte de alto rendimento, ele não é saudável para o corpo teu corpo vai sofrer, e depois isso só vai repercutir quando você tiver, depois de 40, 50, encerrado a carreira. Então, esses aspectos físicos, né, do esporte e aspectos emocionais, eles são muito delicados. E então, por isso que é necessário ter um capelão, como eu falava no programa com a Eleni. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que esse encontro que o atleta tiver com Deus, ele vai ser fundamental para que, ao longo do tempo da sua carreira e das suas experiências, ele amadureça e desenvolva esses dons. Só citando um breve testemunho, que foi o momento em que ali teve uma junção e uma conscientização do meu ministério com a minha profissão. Né, como você citou, eu comecei com 18 anos a ser treinador, e isso na faculdade. 5 anos depois, eu fui contratado para o Rio Grande, que é o vovô do futebol, o primeiro clube de futebol do Brasil, e eu treinava o Sub-17 na ocasião.
E aí, e o meu primeiro campeonato foi muito duro, foram 5 derrotas e um empate. Nossa. Então eu não ganhei nada. E Deus estava amassando o barro. Deus estava. E naquele momento eu queria ser um treinador grande, famoso, eu queria ser um treinador, enfim. E naquele afã eu, né, fazia discursos para os jogadores, que eu era vencedor, que eu não era perdedor, que era isso, que era aquilo, e contava vantagem e tal. Né, muito porque eu via outros treinadores, né, o Luxemburgo, o Filipão, enfim, fazerem e eu então reproduzia. Aham. O que acontece? Eu só perdi aquele ano. E aí eu comecei a ver meu nome xingado no jornal, torcida me xingando, os pais de atletas me xingando, né? E minha autoestima foi caindo. Eu não percebia, mas naquele momento Deus estava me levando para mais perto dele. E eu ia para casa, eu às vezes morava sozinho, então chorava. Minha casa foi assaltada lá em Rio Grande umas várias vezes. Nossa. Então assim, foi um momento assim que Deus foi me separando, sabe? Na época eu estava tentando resgatar um namoro ainda do mundo, e aí Deus naquele momento me separou, e aí eu sofri por um tempo também, então fui somando tudo naquele ano. Foi um ano assim, mais difícil da minha vida, mas um dos melhores anos de toda a minha vida. O ano que realmente Deus fez essa junção. E aí eu estou contando tudo isso porque isso foi o ano todo. Sim. Quando chegou o final do ano, a gente foi convidado para participar de um torneio profissional, adulto. E aí eu era treinador da equipe sub-17. E aí o profissional estava desativado, estava parado. Então, para participar, eu teria que colocar o 17 mais outras pessoas. O que gerou, né, muitos problemas internos da diretoria que estava pensando assim, se a gente já perdeu com o 17, imagina. E eu falei, olha, mas a gente precisa jogar para que esses guris amadureçam, para que eles possam, né, ano que vem, compor o profissional. E a gente não tinha sub-20. Resumindo, a gente trouxe alguns jogadores mais de 18, 19 anos e fomos jogar esse torneio. Eram, né, 3 chaves de 4 e tal, e para lá. Eu achei que a gente não ia ganhar nenhum jogo. Por um milagre, a gente passou de fase e foi para o mata-mata. Aí a gente jogou as oitavas, ganhamos nos pênaltis. As quartas, ganhamos nos pênaltis. A semi, ganhamos nos pênaltis e chegamos na final. Quando nós chegamos na final, era contra o rival da cidade, que era o São Paulo de Rio Grande. Meu Deus. Era o clássico Rio Rita, que eles chamam lá. E aquele ano, era 2007, era no final do ano já, os jornais já davam vitória do São Paulo e outras coisas mais. E naquele momento, foi a única vez em toda a minha vida que aconteceu o que eu vou narrar agora. A final era domingo, era na quarta-feira, e Deus me visita em sonho, e em sonho ele me mostra a prancheta com a escalação e como eu tinha que jogar. Meu Deus do céu. Isso assim, nunca mais aconteceu na minha vida. Foi a única vez, mas eu entendo o porquê também, né? E naquele momento, então na quinta-feira reuni os atletas, testemunhei para eles, falei, vocês creem nisso? Os atletas então, não e tal, e vamos, e mostrei para eles. A gente jogou a final, a gente só deu 3 chutes a gol e fez os 3 gols. E a gente saiu perdendo de 1-0, aí o meu auxiliar passou no rádio, vamos mudar, eu ia mudar, pensei, não, mas o sonho, resumindo, a gente ganhou de 3-1. Quando acabou esse jogo, eu tenho uma foto assim que é bem impactante, até posso deixar aqui depois. Eu caí de joelho, Lidy, e chorava, parecia que só tinha eu naquele estádio. E eu chorava igual criança, mas assim, eu chorava, parece que era o ano todo nas minhas costas, caindo ali. E eu só dizia para o Senhor, eu falava assim, Senhor, eu sei que foi Tu, não fui eu. Eu sei que foi Tu, eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu sabia. Você jogou vôlei, você sabe, assim, como é que um time de 17 vai ganhar um time adulto? Não tem como, eu tô aqui boba com isso. Entendeu? E aí naquele momento eu caí chorando. E quando não tem como, só com Deus, milagre. Milagre, eu sabia que era um milagre. E naquele momento, naquele dia eu falei, Senhor, se Tu quiseres, eu largo o futebol para viver da Tua obra. E naquele momento, então, eu entreguei o meu Isaac. Mas assim, para o meu alívio, Deus usou, né, o meu pastor, que é o pastor Érico, né, da comunidade Ramá, que é no Rio, e usou outras pessoas, meus próprios pais, e, enfim, e me trouxe, não, mas vai ser através do futebol que eu vou te levar para avançar o meu reino. E aí eu falei, ufa. Ou seja, o Isaac foi oferecido, apareceu o cordeiro, então, amém. Mas naquele momento eu sabia, porque eu entendi que era o Senhor, não era mais eu. Então eu precisava contar essa experiência, porque essa experiência foi aquela experiência de Pedro. Foi a experiência onde eu conheci Cristo na minha profissão. Eu percebi que não era sobre a minha inteligência, não era sobre a minha força, não era sobre a minha astúcia como treinador, mas era sobre Ele. Então, a partir daquele dia,
a minha carreira ela ficou em segundo plano, não mais em primeiro. Glória a Deus. E eu entendi e falei, Senhor, agora, amém, vai ser através de ti que eu vou levar, através do futebol que eu vou levar a tua palavra, que então, né, tu vais me levar para onde tu quiseres. E assim ele o fez. Quando eu fui demitido do clube em 2011, eu contei no outro testemunho que eu tive 2 sonhos, onde eu estava numa estrada, de um lado uma plantação de soja, do outro de milho, né, e aí quando eu fui parar em Irineópolis, que era uma cidade pequena, com 20 mil habitantes também no interior da divisa. Tu gosta do interior, né? Santa Catarina com o Paraná. O que aconteceu? Eu entrei na cidade, do lado de uma plantação de milho e outra de soja. E eu falei assim, Senhor, entendi, é aqui. Sabe, quando eu fui trabalhar na Dinamarca, como você falou, eu fiquei 10 dias assim, sem ter para quem levar a palavra, para quem pregar nada. E a internet naquela época não era como a de hoje. E eu lembro que eu estava orando ainda com a minha atual esposa, e eu falei assim, vamos orar para que Deus me mostre o que Ele quer aqui, porque não é só o futebol, eu não venho aqui para trabalhar com futebol. E aí, depois de um tempo, eu conheci um pastor que eu fiquei auxiliando, que chama pastor João Leno, e esse pastor que eu fiquei auxiliando na Dinamarca, estava orando para que Deus enviasse alguém que falasse inglês para traduzir os cultos e para ajudar nos instrumentos. E aí eu tinha esse dom e talento, porque eu tocava saxofone, violão e tal, piano, e aí ajudava nos louvores. Então lá, o que eu fiz na Dinamarca? Eu traduzia os cultos, e ao mesmo tempo eu treinava outras pessoas para tocar, e estive ali ajudando o pastor Juleno, que passava por uma fase difícil na igreja, na reconstrução da igreja. Quando chegou o momento, voltei para o Brasil, saí, fui demitido do clube e voltei. Então, e aí você vai tendo essas convicções, sabe, de que realmente assim, a minha profissão, eu costumo dizer que o futebol para mim é a minha tenda. Como Paulo fazia tendas, né? Para que também não fosse pesado a igreja, para mim, né, o futebol é minha tenda. Então Deus me leva para onde Ele quiser. Se ele quiser me levar para uma cidade para levar o evangelho, Ele vai fazer com que eu seja demitido de um clube e contratado em outro. E eu vou estar sempre atento. Senhor, a obra está em primeiro lugar. O futebol vai ser o meio que tu vais levar, né? E aí onde eu costumo dizer que eu acabo sendo um pastor disfarçado de treinador. Boa. E um capelão, né? Então, eu precisava contar essa experiência para que, né, eu não sei qual vai ser a experiência, né, do nosso telespectador, ou se alguém já teve ou não, que trabalha com esporte, mas aí você vai percebendo que o teu ministério está atrelado à tua profissão, e que não vai se dissociar, e que Deus vai te usar justamente aonde você trabalha, e que se você colocar o reino em primeiro lugar, realmente as demais coisas são acrescentadas, como Cristo nos ensinou. E não é só o reino, ele fala também a sua justiça, que ele quer dizer a sua vontade, né, em Mateus 6:33. Então, quando a gente realmente coloca, né, tudo em primeiro lugar, o Senhor, Ele acrescenta as demais coisas. E aí os dons e talentos, eles vão sendo aperfeiçoados, né? E uma das coisas que eu costumo dizer de dons e talentos é o seguinte, imagina que você vai cavar um buraco na areia na praia. Você consegue cavar com a sua mão, mas é mais doloroso, é mais devagar e te requer mais, talvez, dor. E aí, quando você pega uma pá, você consegue cavar melhor. Eu costumo dizer que o dom e o talento é essa pá. Então, é possível você fazer a obra de Deus, você fazer com que o reino avance sem dons e talentos. Mas se você se dispor a cavar, Deus vai te dar paz. Porque Ele vai fazer o reino avançar. Porque é dele, é sobre Ele, é tudo para Ele, não é sobre nós. Então, quando a gente se dispõe a cavar, as pás vão aparecer. Então, há muitas pessoas que ficam esperando a pá cair do céu, entre aspas, e ficam paradas. E por isso que muitas vezes não aparece pá, porque ela não sabe nem manusear. Mas quando você começar a cavar, você vai saber o valor da pá. Você vai olhar uma unha lá, toda suja de areia, aquela mão que está doendo, e você vai falar, Senhor, a mão está doendo, eu não consigo mais. Uma pá aparece. E o Senhor vai te... Agora eu sei o valor da pá. E aí você usa a pá. E você começa a falar para os outros o valor da pá. Então, por isso que os dons e talentos, eles vão surgir, mas à medida que você ir. Você não pode esperar para ir, você tem que ir e aí os dons e talentos vão aparecer. Nossa, fenomenal, pastor. Eu tô vendo assim que, olha, é Espírito Santo mesmo, porque ontem quando essa menina perguntou para mim, eu falei exatamente disso, que eu tive que sacrificar meu Isaac também, mas eu não vou contar de mim aqui, eu vou deixar o senhor falar. Mas no momento que aconteceu isso comigo, também me identifiquei muito, e é isso. Eu lembro que uma vez um pastor falou, né, você entrega tudo hoje? E eu falei,
entrego, e aí a minha família foi convertida, começou tudo a acontecer, enfim, a gente vê hoje aqui, eu falei para o pastor, né, a gente vê hoje, assim, parece que tudo está alinhado aqui, o programa acontecendo, mas a gente não sabe o que a gente passou já, né, e é essa entrega que faz a diferença. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, e inclusive nos dons e talentos. Aí a menina virou para mim e falou: mas eu não tinha orado por isso ainda. Você vê como é importante orar por isso, né, pastor? E você vê que Deus vai fazendo tanto a par que eu quero falar desse... Eu vi uma postagem no seu Instagram que fala de um curso que você dá aula, né, pastor? E tem tantos assuntos ali, aprendendo a refletir, como desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento do ambiente, né? Como gerir conflitos, liderança, comunicação assertiva. Tem muitos temas muito importantes que podem ser trabalhados no esporte, no espiritual, enfim, dá para fazer tudo aí bem bolado, né? Como se adaptar aos diferentes contextos de atuação, como expandir, como fazer, como desenvolver melhor a sua rede de contatos. Você vê que tudo, né? Como relacionar a teoria à prática, como a teoria pode teorizar a prática. Olha só que legal. Eu li isso aqui e fiquei impressionada, né? Por onde começar, né? O que eu devo fazer, quem deve conhecer. E eu quero falar uma coisa antes do pastor comentar sobre isso, que a gente está falando de futebol, né? Mas isso pode ser para a dona de casa que está aí, que tem os seus dons e talentos. Pode ser para quem está começando na carreira, no vestibular, vai fazer medicina, vai fazer qualquer coisa, né? A gente pode trabalhar os dons e talentos, assim, né? Como eu li aqui alguns itens, em todas as idades e em todas as profissões, né, pastor? Antes de entrar na parte do curso, que acho que tem um background, que tem um testemunho também muito Ai, legal. Que bom, amo. Mas, né, quando Davi ele vai encarar ali o Golias, né, o rei Saul, então ele dá a armadura para o Davi. O Davi tenta andar com aquela armadura, ela é muito pesada, e aí ele fala: não, deixa eu ir com a minha funda, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, né? A armadura de alguém talvez não sirva em outro, vai ficar muito pesada. Então, cada um vai ser usado de uma maneira. É bênção que a gente tenha presbiteriana, que a gente tenha batistas, que a gente tenha metodistas, que a gente tenha assembleias, que a gente tenha tantas outras igrejas com usos e costumes diferentes, para que a gente alcance pessoas diferentes, com dons e talentos diferentes, com um lifestyle diferente. Então, isso é importante. Então, eu falo isso para que as pessoas não tentem buscar os mesmos testemunhos que eu ou você, Lide, tem, mas, né, aqueles que o Senhor tem para você, né? Mas o testemunho que eu quero contar desse curso, que eu já vou responder aí esses itens que você trouxe, né? Ele acontece mais ou menos o seguinte: o ano era 2017 e eu, dentro do meu trabalho, eu não tive uma promoção que eu esperava. E aquilo me frustrou e me chateou demais. E aquilo, eu cheguei em casa, né, eu chamei a minha esposa, a gente foi orar, porque eu estava muito chateado na ocasião, né, abri com ela. E aquilo ali me levou a falar assim: já que eu não posso crescer para cima, né, no clube que eu estou, vou crescer para o lado. E então aquilo me impulsionou a fazer o mestrado. Então eu comecei o mestrado e terminei no ano de 2019 o mestrado. Por que o mestrado é tão relevante nesse curso? Porque um ano depois entrou a pandemia. E aí, eu e minha esposa, a gente estava com o dinheiro assim, contadinho, as coisas estavam apertadinhas, sabe? E eu não sabia o que o clube que eu trabalhava, na ocasião era o Avaí, ia fazer comigo, se ia me demitir, se ia ficar, porque as categorias de base pararam, Lídia, assim, simplesmente não teve mais campeonato. Então não tinha mais por que eu estar no clube. Então eles poderiam me demitir ou qualquer coisa assim. E nós estávamos grávidos da Gabriela, de 3, 4 meses. Oh, meu Deus. Então a gente, né, fazendo as contas, a gente ia passar um aperto ou talvez teria dificuldade. E aí a gente então começou a orar por isso. E aí a gente começou, não, o que nós vamos vender aqui em casa, como é que a gente vai fazer o dinheiro, né? A gente sempre tentando ver, a nossa OLX, o Enjoei, a gente usa bastante. E aí a gente então começou a tentar criar estratégias, né, de arrecadação, né, e a pandemia, né, rolando já. No meu aniversário, dia 30 de março, a minha prima me liga, do Canadá, a Érica, e ela fala assim: olha, não sei o que, coloca um curso, faz um curso. E ela ficou botando pilha pro curso. É melhor o feito do que o perfeito, faz e faz. Eu falei: não, a gente já pensou, não, mas faz. E aí eu estava dando aula de inglês para um outro treinador, que aí naquela manhã eu tinha orado antes da aula também, e ele falou: cara, faz assim. Parece que Deus chegou e falou assim: puf. Olha. E aí
também, a gente sentiu Deus falando conosco, porque naquela mesma noite, quando eu falava com minha prima no telefone, a minha esposa participa de um grupo de mulheres, de WhatsApp, que toda meia-noite, chama Água Viva, a igreja aqui de São Paulo. Ai, que legal. E aí a pastora Sueli, ela manda toda meia-noite uma mensagem. E eu estava com o celular, e sabe quando vem aquele recadinho em cima Sei. do WhatsApp? E veio assim, né, sobre aquela passagem do profeta Eliseu, na qual a viúva, né, precisava, ele falou, olha, o que você tem em casa? Ela, não tenho nada. Não, o que você tem em casa? Não, eu tenho uma botija de azeite. Então vai lá, pega as vasilhas dos vizinhos, enche até acabar e depois, né, vende. E aí assim, o que eu tenho em casa? O que eu tenho em casa? O azeite, que é o conhecimento. O mestrado, Olha isso. o curso que a prima falou, Deus naquele momento deu todas as estratégias. Sentamos eu e minha esposa, a gente foi, fez o curso caseiro na mão. E aí eu falei, vou colocar o curso, deve aparecer umas 30 pessoas e fechou. Porque esse post é desse curso. Ai, que demais. E aí, e você leu o primeiro post que a gente fez, que esse é do primeiro que a gente lançou. E quando a gente lançou, em 3 dias bateram 90 pessoas. Nossa. Assim, a gente, meu Deus. Eu queria fazer esse curso. Então. Eu li, eu falei, nossa, quero. Então, e aí esse curso, assim, tipo, bateram 90 pessoas. E não eram esportistas, eram variadas. Não, a maioria deles eram treinadores ou pessoas que eu conhecia, assim, legal. né? E até de um grupo de oração que chama Orando pelas Nações, bem legal, também só de pessoas relacionadas ao futebol, né? Que estava rolando todas as manhãs. O pessoal foi, o Pedrão, lá nos Estados Unidos, uma galera assim, muito participou. E aí o que aconteceu foi que, quando chegaram 90 pessoas, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí liguei para os meus orientadores do mestrado. Eu falei, cara, vocês têm experiência nessa área, o que eu faço? Ele, Gabriel, você quer fazer uma coisa de qualidade? Ah, quero, fecha nos 100. Eu falei assim, mas fecha nos 100, mas tem 90 e tem mais gente. Eu falei, o azeite tá rolando, ele fecha não sei tal. Eu fui obediente a eles. Sim. Isso foi bênção, porque aí eu fechei nos 100, aí ele assim, você quer fazer uma coisa de qualidade? Quero. Então ele faz 3 salas. Eu falei, poxa, mas eu vou ficar o dia todo dando curso. Ele, olha, faz isso. Tudo que ele me instruiu, eu fiz. Que legal. E aí, resumindo, foram então praticamente 2, 3 meses, foram mais de 700 pessoas que fizeram o curso. Meu Deus. Nos levou a conhecer inúmeras pessoas no Brasil todo. E, de repente, eu estava em casa e a minha esposa começava assim, Gabriel, se inscreveu aqui o fulano. Eu falei, mas ele é treinador da seleção brasileira. Se inscreveu o fulano, eu falei, mas ele é treinador do Flamengo. Mas aqui treinador. E eu falei assim, meu Deus, eu sou um Zé aqui, treinador do 17 do Avaí. Meu Deus do céu. E de repente eu estava numa sala com jogadores de seleção brasileira, treinadores de Série A do Brasil, treinadores do mundo todo, os 6 continentes fizeram o curso. E aí, assim, várias e várias vezes a gente chorava, porque a gente sabia que era Deus que estava fazendo aquilo. Foi um milagre. Tudo, ele dirigiu tudo. E por que eu estou trazendo isso? Você não sabia disso quando você escolheu esse post. Não. Mas eu queria contar isso porque foi um testemunho que Deus honrou. E aí o que aconteceu? Construímos o quarto da Gabriela, tivemos o parto, sabe? A gente pôde... a gente tem, né, na nossa igreja, uma igreja na África, né, que chama o pastor Moisés, está lá e eles estão abrindo, então foi também um recurso que Deus permitiu com que a gente enviasse para lá. Então assim, o azeite jorrou. Uau. E foi Deus, a gente tem certeza absoluta. Sim, porque assim, eu era o menor daquela sala, entendeu? Eu sabia que eu era o menor daquela sala e eu não tinha conhecimento, o boca a boca foi enorme. Então assim, e esses temas que você trouxe, foram temas que eu estudei no mestrado. Então, o que foi o curso? Meu estudo de mestrado. Olha. Mas por que o mestrado surgiu? Por causa da dificuldade da promoção do trabalho. Mas por que existiu aquela dificuldade? Porque Deus estava no controle e naquele momento eu, enquanto homem, queria avançar em algumas coisas profissionais, mas Deus não permitiu. E ali a gente manteve-se em obediência, sabe? Foi difícil. Eu cortei a minha carne ali para algumas coisas, né? Mas assim... eu vi depois à frente, Deus, tipo assim, você não via isso, eu já via. E aí, então, esses cursos depois explodiram. Hoje, né, eu dou aula na CBF, eu dou aula em vários cursos, né, no Brasil. Isso também potencializou chegar no Santos, né? Então, Deus continuou honrando. E eu vou sempre contar que a minha carreira é do Senhor, Ele que gere, né? E assim, como eu falei, os dons e talentos são para servir. E aí, sabe o que mais me impactou esses dias? Essa semana eu fiz uma live com os Ambassadors. Quem que são os Ambassadors? É um grupo que quer treinar treinadores para levar o reino
no mundo todo. Nossa. E aí, outras pessoas assim, e eu comecei a entender, eu falei, agora eu entendi, Senhor, por que que tu me levaste a treinar treinadores? Nossa. Também para que a gente possa promover cursos para o reino. E eu falo assim, para isso eu não cobro nada, porque isso é 100% serviço para o reino. A palavra ministério, ela significa serviço, isso é servir o reino. E o nosso pastor sempre nos ensina que a gente tem que ser servo, né? Lavar realmente os pés. Então eu estou para lavar os pés dos treinadores, porque o Senhor, né, proveu naquele dia do curso, e eu escrevi uma carta linda, depois se quiser eu te transmito essa carta, para todos os treinadores do Brasil, e eu testemunhando o nascimento da minha filha, né, e falando, olha, vocês contribuíram para que minha filha tivesse, né, aquele quarto, tivesse, né, o parto, né, bem, enfim, o Senhor realmente honrou, né, e nos deu essa condição. Então, esse curso que você citou, e esses temas sobre liderança, autoconhecimento, gestão de pessoas, foi o que eu me aprofundei durante o mestrado para estudar, porque foi o que eu descobri o que os treinadores de sucesso têm. Gente, eu estou impactadíssima, pastor, e como a sua história, ela é um testemunho vivo do Senhor, assim, ela é impactante mesmo, é para mexer e dar uma renovada, assim, uma reestruturada, um reavivamento da sede de avivamento, né? E eu vou falar uma coisa, antes de falar isso, eu quero dizer que o Instagram do pastor que estão perguntando aqui, aqui, ó, eu tenho aqui, vou pegar, é Gabriel Bussinger. Como ele me falou, de buzz e singer de canção, né? Aí, tá aparecendo na tela, Gabriel Bussinger. Pode seguir lá o pastor treinador, né? E, pastor, tem uma coisa que é muito linda que eu soube da sua história também, e que eu comentei aqui no começo, que você implantou 4 igrejas, né? Essa implantação, olha, eu creio que a gente vai viver um avivamento ainda. Amém. E que Deus tem levantado pessoas com sede de ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, entregar o seu Isaac ao Senhor, para a gente viver esse avivamento, essa guerra vindo, essa pandemia, levantando pessoas sedentas por Cristo. E o Senhor implantou, Deus, através da sua vida, 4 igrejas. Sei também que você não me contou, mas Eleni me contou que a sua família, o seu pai, foi o seu avô, né? Tem uma história de implantação de igrejas e, assim, é sobrenatural ouvir a sua história. Estou muito feliz de poder compartilhar. Eu queria que o senhor comentasse isso com a gente. Então, foi um tempo também muito duro, difícil, né? Mas o ano era 2007, aquele mesmo ano que Deus amassou, quebrou, né, isso, todinho. gente. E aí a minha prima, que é aquela mesma que mandou a mensagem do Canadá, ela estava com o marido dela, o André, em Rio Grande, e eles então estavam ali e eu fui trabalhar na cidade. Começamos na casa dela, uma célula, às terças-feiras à noite. E dessa célula, a gente foi, então, né, aumentando, até que a gente, então, alugou um salão e começou a igreja de Rio Grande, a comunidade Ramá em Rio Grande. A comunidade Ramá, ela tem a sede no Rio de Janeiro, a gente até está indo pro retiro lá de carnaval que vai ter, no Lumiar. Legal, muito bom. Mas, e tem uma web rádio Ramá. E aí tem as programações, tem um programa até que chama Leitura Bíblica Dinâmica, que eu até falei para a Eleni, que era para explicar a Bíblia. E esse programa tem a ver muito com esse início também do ministério. Porque quando a gente começa em Rio Grande, a gente então começa a levantar aquela igreja. E eu estava mais auxiliando ali a minha prima e o marido dela, que estavam encabeçando a igreja, eu estava como auxiliar deles. E ali a gente foi então, né, pessoas foram se chegando, e a gente começou a igreja, aí dos cultos de terça, a gente começou cultos terças e cultos aos domingos. Aí a gente foi fazendo os cultos domingos e terças, e assim foi indo. Até que no ano de 2008, Deus nos levou a orar durante 40 dias, das 7 às 8 da manhã na igreja. E a gente não sabia por quê. E naquele ano de 2008, nada aconteceu. Quando chegou 2009... a gente entendeu o que foi aquele período de oração e que Deus trouxe algumas revelações sobre nós. E eu lembro que Deus falou que nós teríamos que ser a geração disposta a pagar o preço. Amém. E aí a gente começou então a pagar o preço. E naquele ano, 5 jogadores do profissional do Rio Grande, onde eu trabalhava, se converteram. E aí como eu ficava no clube o dia todo, a gente começou então a fazer um discipulado com eles todos os dias após o almoço num bosque que tinha. Então eu ia lendo a Bíblia e explicando, lendo a Bíblia e explicando. Daí surgiu o programa Leitura Bíblica Dinâmica, para você ler e explicar. E aí o que aconteceu? Quando acabou a temporada, eles voltaram para suas casas.
E eu então liguei para o meu pastor e falei, e agora, o que eu faço? Ele diz, olha, ele fala assim, a autoridade não é imposta, ela é reconhecida. E se uma pessoa se converte através da sua vida, é você o responsável por cuidar. Eita, é. E eu falei, poxa, mas tem um aqui em Alvorada, ali na Grande Porto Alegre, né? São 350 quilômetros. Não importa, vai cuidar. Porque ele falou o seguinte, olha, se a pessoa se converter e for para outra cidade, você tenta colocar ela numa igreja, porque aquela alma é responsabilidade sua. Então, quando a gente evangeliza, a gente tem que cuidar, ou colocar em uma igreja para que cuide. Eu costumo dizer isso, né? Uma conversão sem um discipulado é um aborto espiritual. Isso. Então, a gente precisa, depois, né, que alguém aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, cuidar. E aí, então, o jogador de Alvorada não conseguiu igreja, então a gente começou a cuidar. O jogador de Pelotas também não, a gente começou a cuidar. E os outros 3 voltaram e conseguiram igreja, a gente realocou. E aí o que aconteceu? Então, Pelotas Rio Grande é próximo, dá mais ou menos 60 quilômetros. Alvorada já são 350. Então a gente começou então uma rotina de culto e estudo bíblico em Pelotas e também em Alvorada. Então, a cada 15 dias, eu ia para Alvorada, ou o pessoal de Alvorada, que era um casal, esse jogador e a esposa, vinham para Rio Grande. E aí, com os 25 centavos das operadoras daquela época, lembra que não tinha muita internet? Sim. Então, você ficava infinito, né? E ali é onde eu ia cuidando, fazendo as visitas e tal. E aí, resumindo, assim, nasceu a Igreja de Pelotas e a Igreja de Alvorada. Meu Deus do céu. E aí a rotina, assim, Lídia, era muito pesada. A rotina era pesada, assim, ó. A gente fazia culto domingo em Rio Grande. Segunda-feira eu ensaiava numa banda que eu tocava lá na cidade. Terça tinha culto. Toca ainda, gente, meu Deus do céu. Esse foi um dom e talento. Aí nas quartas, era o único dia que eu tinha, porque já não tinha jogo. Nas quintas, eu ia a Pelotas fazer estudo bíblico à noite. Nas sextas, a gente fazia culto no clube, para evangelizar também no clube onde eu estava, e depois, toda sexta, a gente fazia vigília na praia do Cassino, lá que é a praia de Rio Grande. Cassino. Depois, aos sábados, a gente ia a Pelotas, aos domingos, tinha culto em Rio Grande, e eu pegava um ônibus para ir a Alvorada fazer culto à noite. Meu Deus. Com eles. E assim foi, mas eu era solteiro nessa época. Por isso que eu falo aqui, para os que são solteiros, eu li um livro chamado A Bênção de Ser Solteiro. E você tem tempo para o ministério, porque como Paulo fala em Coríntios 7, quando você está casado, você está dividido. Não dividido no sentido pejorativo, mas você tem menos tempo para a obra e para o avanço do reino. Então, o momento de você plantar e semear é quando você é solteiro. Então, durante aquele momento, foi onde eu pude usar todo o meu tempo para a obra e para o meu trabalho. E era assim, era muito cansativo, desgastante, fisicamente, eu, né, sempre estava muito desgastado, mas as igrejas foram sendo implantadas. E hoje o pastor de Alvorada, ele foi, né, ganho através desse outro casal que se cuidava. E depois a gente foi discipulando e cresceu. E eu lembro quando eu fui mandado embora, Lídia, a gente fez um culto em Alvorada que eu estava de passagem. E só tinha, a igreja de Alvorada só tinha 3, 4 pessoas. E na passagem, a gente fez um culto meio que de madrugada rápido, e no final eu falei, não, alguém quer aceitar Jesus? Todo mundo, tinha umas 6, 7 pessoas no culto, todo mundo. E ali começou a crescer a igreja de Alvorada, a igreja de Pelotas, a igreja de Rio Grande, e eu voltei para Florianópolis, que é onde a gente implantou as igrejas da praça, que nem a gente falou. E a gente fazia no alojamento de atletas os cultos, até que um jogador se converteu, era católico, e aí ele... Né, os pais não gostaram e criticaram o clube por eu estar podendo falar da palavra de Deus lá. Porque eles assim, como é que eu mandei meu filho que era católico e ele volta evangélico? E eu testemunhei até no outro programa, que foi interessante, que ele lembrou de um discipulado que eu tive com ele, que eu falei, olha, Tiago 1 diz que quando nós não soubermos o que falar, oramos pedindo discernimento, que Deus nos dá. E ele disse que quando os pais dele estavam dando bronca nele, ele orou. E o tio dele estava junto. E aí ele falou assim, olha, pai, mãe, tio, sabe o que acontece? Eu entendo que vocês são católicos e tal, mas eu nunca vi vocês orando, eu nunca vi vocês lendo. E quando a gente sai para o colégio de manhã, todos os dias a gente passa e a gente vê o nosso treinador que está do lado sempre orando e lendo. Então, quando ele falou isso, os pais começaram a chorar, o tio começou a chorar. E quando eles começaram a chorar, a família se reconciliou. Uau. Mas foi bênção que aquela perseguição gerada no alojamento nos empurrou para a praça. E isso fez com que a igreja começasse a ser na praça.
Então a igreja em Florianópolis, e tem uma outra em Santo Amaro da Imperatriz, a gente fazia nas praças. Meu Deus. E aí era um culto aberto, ao ar livre. Se chovia, a gente ia para um toldinho, e assim a gente foi. Então, são essas 4 igrejas. Mas em tudo isso, o futebol teve presente, como você está vendo. Sempre são jogadores, familiares de jogadores. Hoje tem um casal de Uruguaiana, que o filho foi operar o joelho, e o pai passava por uma fase difícil, né? O seu Rogério e Edilane, e aí ele tinha orado uma manhã, ele disse que ele orou falando, Senhor, não sei mais o que fazer e tal, e tal, tal. E disse que à noite eu liguei para ele e falei, vai ter um estudo bíblico em casa. E aí ele veio, onde se converteu, enfim. Então, assim, o esporte nos permite isso, né? Que a gente conheça muitas pessoas, um meio muito social, e que a gente possa levar o evangelho. E esse é o meu ministério apostólico, né? No sentido de envio. E eu acho que é por isso que, né, você falou da música. Eu acho que o apóstolo, ele tem que ser um pouquinho de mestre, um pouquinho de pastor, um pouquinho de evangelista, um pouquinho de cada, porque ele vai, né, ele vai passar aqui, vai passar um tempo. Paulo ficou aqui, são 2 anos em Corinto, 3 anos em Éfeso, vai aqui, mas aqui é rápido, aqui em Listra é rapidinho, aqui quase saiu morto, aqui apanhou. E assim é a vida de um apóstolo, né? De alguém que vai implantar igrejas, mas vai passar. Então Deus usa o futebol para isso. E tudo isso começou lá em 2007, quando Deus sincroniza na minha vida o ministério e o trabalho. E eu entendo e falo, Senhor, está aqui o meu trabalho. Agora eu entendo, tudo isso é para o teu reino, né? E assim foram plantadas as 4 igrejas. Meu Deus, eu faço minhas palavras da Delva, né, que está sempre aqui com a gente. A Delva falou, tão novinho e com tanta bagagem. Deus continue te abençoando, pastor Gabriel. Ah, que bênção. A Vera Lúcia também falou, muito proveitoso o assunto e testemunhos, glória a Deus. O Guilherme também está com a gente. Renato Santos falou, ouvindo Varão de Guerra. Renato do Rio de Janeiro. Ai, que demais. Varão de Guerra. Já vou estar com vocês no retiro aí, Renatão. Ai, que demais, gente. Muito bom. Aqui, ó, a Gleiciane pediu o Instagram, tá aí, daqui a pouco volta, né, na tela para você seguir. E a Elizabeth comentou, quando decidimos cavar, sabemos o valor da pá. Muito bom. É isso mesmo. E é interessante como Deus vai dando, é aquela mensagem, né, marche, né? Diga ao povo que marchem, né? Eu creio que Deus está... E digo, o tempo está voando. Eu creio que Deus está levantando uma geração, pastor. Olha, eu vou te falar. Seu testemunho, mas me trouxe tanta revitalização, acho que a gente precisa, né? Eu falo que é Deus fazendo esse programa, apesar de nós, aqui é tudo, né? Deus fazendo e trazendo essa revitalização, assim, eu creio que Deus tem levantado pessoas para viver um avivamento, aí a guerra começando, a gente vê tanta coisa acontecendo, e Deus procura por adoradores em espírito e verdade que entreguem o seu Isaac, e estejam dispostos a amar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Pastor, eu quero te agradecer de todo o coração, agradecer a Deus por ter revitalizado a minha vida. Eu creio que muita gente que assistiu essa história incrível, eu quero assistir de novo, e se eu precisar, lembrar que a gente precisa ir. E eu quero te pedir, pastor, para deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Antes de começar, eu já estava me segurando para não chorar, porque até acho que pode ser essa mensagem. Para você ter uma ideia de como Deus está aqui, Lídia. Amém. Eu tenho 2 passagens, 2 versículos que eu gosto muito. Estão grifados na minha Bíblia, até no livro que eu escrevi com a Eleni. Eu deixei que foi esse 2 Coríntios 1:4. E você lê os 2 versículos, os 2 citados hoje. Então, quando você leu, eu estava antes aqui, assim, sabe, já em espírito, assim, com o Senhor, agradecendo, vendo o quanto que o Senhor está nisso. Porque, só para relembrar os irmãos, o 2 Coríntios 1:4 diz assim, né, e que é Ele que vai nos consolar à medida que a gente consolar os demais. E quantas vezes, sabe, assim, e esse versículo é um dos que eu oro em oração, em momentos difíceis, na caminhada, porque eu falo assim, Senhor, eu estou cansado, eu estou com dificuldades, como já testemunhei aqui, mas, Senhor, eu vou consolar os seus, para que tu me consoles.
Amém. Às vezes, sabe, a gente diz assim, tô com dor de cabeça, não vou no culto, tô com isso, sabe, assim, ou tá com... Mas se você for, o Senhor vai te consolar. Então, sabe, e é Ele, né, como diz o 2 Coríntios 1,4, e é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que a gente possa consolar os demais. Então, quando a gente vai, Ele cuida. Então, esse versículo para mim é um versículo, quando você falou ele, eu já comecei em espírito a me segurar para não chorar no início do programa, porque eu sabia que era Deus falando. Falei, Senhor, ela nem sabia desse versículo na minha vida. E uma outra passagem é Romanos 5, 3-5. Você leu o 5 sobre a esperança, mas que o versículo 3, Romanos 5, 3, diz assim, e ele que... agora me deu branco. Que ele fala sobre... alegrai-nos nas tribulações, pois as tribulações produzem a paciência, a perseverança, que vai desenvolver a paciência e levar à experiência. E a experiência é que vai trazer a esperança. E aí você lê o 5 depois que diz que é a esperança do Senhor. E quando você leu também, eu sabia que era Deus nesse momento também, sabe, confirmando e me trazendo à memória, realmente, assim, sabe, todos esses testemunhos. Porque eu saio edificado aqui de relembrar isso. Às vezes a gente no dia a dia não relembra. E esses versículos são chaves nessas passagens da minha vida. Então, assim, seja esse Romanos, sabe, assim, tipo, alegrai-vos na tribulação. Pois a tribulação, ela vai nos levar a sermos perseverantes. A perseverança vai nos levar a sermos pacientes. Vai nos levar a sermos experientes, a passar por experiências. Isso vai nos dar esperança. Então, tudo isso hoje me dá esperança daqui para frente. Por conta disso. E essa é a esperança que você leu no versículo 5, mais adiante. Então, eu tinha a convicção de que o Senhor estava aqui também, né, dirigindo todo esse programa, muito porque você citou esses dois versículos, e obviamente não combinou, não sabia de nada, mas são dois versículos assim que estão sempre no meu coração e eu os guardo, né? E que me fortalecem nessa caminhada, né? Então, né, acho que a melhor mensagem seria essa, dizer o que o Senhor fez agora também essa manhã aqui nessa confirmação, né, e com esses dois versículos, que nos levem realmente, né, porque a partir do momento que a gente passar pelas tribulações, lembre que essas tribulações é que vão te calejar, é que vão te ensinar a ser paciente, perseverante, experiente e que vai te dar esperança. E quem não for, não vai viver isso, né? E lembre-se que é Ele que vai te confortar em toda tribulação, porque para que você possa consolar os demais, né? Então ele escolheu 12 que não eram tão talentosos, mas que tinham corações ensináveis, sabe? E o Senhor não quer talvez o mais talentoso, mas Ele quer aquele que tem um coração ensinável, né? Até só me veio a memória agora, foram fazer uma pesquisa com um dos maiores headhunters, né, do Facebook, lá do pessoal, né, da internet, e falou assim, mas o que você mais procura em pessoas hoje? Que currículo, que faculdade? Ele disse, um coração ensinável. Uau! E isso é algo centro, né, do discipulado de Jesus, um coração ensinável. Hoje as pessoas, às vezes, se você quiser talvez um estagiário contigo aqui na TV, você não quer alguém tão talentoso, mas que, sabe, não é obediente, não está submisso, não te ajuda. Você vai querer um cara, uma guria que tem um coração ensinável, que tudo que você falar, ela vai pegar e absorver. E os discípulos tinham isso. Jesus não escolheu os mais talentosos, mas que tinham corações ensináveis. Eu acho que isso que o Senhor nos quer, e para que a gente faça isso, a gente tem que, como você falou, dons e talentos, o Senhor vai acrescentar. Se a gente botar a mão no arado, Ele vai ser com a gente. Nossa, eu tô sem palavras, gente. Juro que eu tô emocionada, porque esse programa falou demais comigo. E Deus, ontem eu estava conversando com a Eleni e aconselhando uma pessoa, né, que teve perdas. E quando a gente tem grandes perdas, a gente perde um pouco da identidade. Deus faz questão de relembrar a nossa identidade, né? E falando de Teutônia, Juventus, aí você vê em Deus. E quando eu entreguei meu Isaac, fui trabalhar em loja também. Deus falou muito comigo aqui, pastor, em terminar com essa cristocidência, né? Que dos versículos que eu nem sabia, foi uma surpresa e para mim foi um presente de renovação assim também. E eu só agradeço mais uma coisa além disso, que tem gente que a gente está compartilhando isso, porque seria muito ruim a gente estar passando por isso sozinho, sem poder divulgar e dizer que Deus tem isso na sua vida, esse Deus que faz isso aqui, esses testemunhos, que tem muita gente perguntando qual é o versículo, né, aqui perguntando qual é o versículo. Romanos 5, 3-5 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4.
Qualquer coisa pode voltar ao programa aí, mas eu tô completamente impactada, agradecendo, louvando a Deus pelo que Ele tem feito. Eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus. Eu falo que eu não sou apresentadora, eu falo eu sou espectadora daquilo que Deus tem feito, Amém. né, pastor? Muito obrigada, em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por o senhor vir aqui, dedicar seu tempo preciosíssimo aqui, voluntário, vir assim de coração para passar essa mensagem para a gente. Que Deus continue te usando, toda a força Amém. de Deus no Senhor, e que muitas pessoas possam conhecer a Cristo, esse Cristo que te leva assim com tanta força, né? Amém. Não, Apesar de nós. prazer e o privilégio é meu de poder servir. Amém, amém. Gente, o tempo voou. Agora a gente vai assistir o nosso ponto de vista de hoje com a Wilnara, falando de saúde, claro. E assiste aí com a gente, que a gente vai refletir mais um pouquinho sobre a importância de cuidar da saúde. Falando da coluna, ó, a importância de alguns pontos importantes de como cuidar da coluna. Oi, gente! No ponto de vista de hoje, eu vou passar uma sequência de exercícios para você fazer em casa, utilizando apenas um colchonete, que vai te ajudar muito nas dores na coluna e, claro, na mobilidade da coluna. Por quê? O que acontece? Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a nossa coluna ela perde essa movimentação. Então é importante você fazer essa movimentação e até mesmo alongamento para evitar essa atrofia, ok? Cada exercício que eu vou fazer aqui, eu só vou demonstrar e você vai fazer na tua casa de 10 a 15 repetições. Lembrando, se você tem alguma lesão que você desconhece ou se a dor está muito intensa, é necessário você procurar um médico para você não se machucar ou até mesmo agravar essa dor que você está sentindo. Então vamos lá? O primeiro exercício você vai ficar de 4 apoios. Colocou as mãos aqui, as pernas na largura. Eu vou colocar minha mão direita, minha mão esquerda, o braço esquerdo um ao lado do outro. O meu braço direito, eu vou entrar e vou olhar lá em cima. Mais uma vez. Entrei, olhei lá em cima. Tudo isso tá fazendo o quê? Tá mobilizando a minha coluna torácica. Primeiro exercício. O segundo, que também vai ajudar bastante na coluna. Sabe o gato, quando ele se assusta e ele alonga assim a coluna dele? Então é isso que você vai fazer com a tua coluna. Repara bem aqui na minha coluna. Então, ó, foi, o quadril entra também e volta. Subiu, movimenta bem a escápula, voltou. Então, mais uma vez, escápula, alonga bem e volta. Lembra, respira, solta o ar, faz o movimento devagar, porque senão você pode se machucar, ok? Terceiro exercício é o gato cruzado. Mais uma vez na mesma posição, de 4 apoios, e você vai fazer braço contrário da perna. Então, meu braço direito, minha perna esquerda. Então, ó, foi, bateu aqui no joelho, subiu, bateu, subiu, bateu, ok? E você vai fazer também com o braço esquerdo e a perna direita. O quarto exercício, outro alongamento. Você tá aqui na posição de 4 apoios, coloca a mão lá na frente um pouquinho, e alonga, senta lá nos pés e volta. Mais uma vez, sentou e voltou. E agora, o último exercício, também nessa posição de 4 apoios, só que agora você vai estender os seus joelhos. Então, colocou a mão, estendeu o joelho, você vai colocar uma perna aqui na frente, tá vendo? Como se você fosse fazer um L. Eu vou vir um pouquinho pra frente e você vai deslizar a perna de trás. Tá bom? Então deslizou a perna, senta, segura um pouquinho, vai alongar bastante, principalmente a perna, apoia o cotovelo, relaxa um pouquinho, volta e troca a outra perna, tá bom? E eu espero ter te ajudado no seu dia a dia com esses exercícios para a mobilidade da tua coluna e também alongamento. Espero que você tenha gostado, tenha um bom dia. Tchau! Muito bom, né? Umas dicas aí de como você pode cuidar da sua coluna fazendo exercício prático em casa. E é muito importante cuidar da coluna, viu, gente? Então fica a dica aí do Manhã IPP para você. E eu quero falar para você rapidinho, antes de
falar dos aniversariantes sobre a confissão de fé que foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, né? No mundo caído, onde historicamente é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos é esse material composto por essas duas revistas, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da confissão de fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. Você estuda, responde as perguntas aqui e vai seguindo. E o propósito é que você confira e constate as doutrinas a partir da Bíblia. Ele te leva a estudar a Bíblia, né? Segundo o texto da confissão de fé. E essas duas revistas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. E elas já estão disponíveis aonde? Na editoraezion.com.br. E lembrando que na Editora Ezion, todo lucro é destinado a missões. Então, você, ao comprar, já se torna um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? É isso aí, gente. Quero falar, então, dar parabéns para os aniversariantes de hoje. Vamos ver quem está de aniversário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vamos ver quem está de aniversário hoje, dia 24 de fevereiro de 2022. Fevereiro acabando, passando mais rápido aí. O Aristóteles de Souza passando mais rápido porque tem menos dias, né, gente? Sempre. Enéas Rubens dos Santos, a Lívia Franca, o Matheus de Oliveira, o Miguel Coelho, o Nelson Rocha, o Paulo Henrique Mariano, a Thaís Araújo, a Vera Regina Bueno, o Victor Machado e o Vitor Ferreira. Deus abençoe você. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida e use seus dons e talentos para glorificar o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta, sexta-feira, ao vivo aqui. A programação da IPP não para, o número não para de crescer. Se inscreve aí no canal. E agora fique com eles, Notícias do Bem, com Roberto Quirino, nosso diretor, e Tainá Félix, nossa jornalista, trazendo muitas notícias do bem preparadas para você. Te espero amanhã às 10 horas aqui ao vivo. Fiquem com Deus e até lá.